E o texto que eu vou ler hoje é um compromisso que eu assumi com os homens da liderança de fechar uma linha de ensino, de estudo à igreja sobre 2 Coríntios. Eles estavam ensinando as quintas e como eu saí das quintas-feiras para que eles pudessem alimentar vocês. Eu me comprometi que quando o último ministrasse, que foi Bruno, não é isso, Bruno? 2 Coríntios 10 e 11, 9 e 10. Eu viria com o final do livro, o encerramento do livro, mesmo que fosse domingo. Aí um alerta, o mês de agosto é o próximo mês intencional. Para aqueles que estão chegando agora, o Senhor nos deu uma estratégia de mês sim, mês não, fazer intencionais na quinta. Por quê? Existe um discurso falido de uma modinha evangélica de que doutrina é do diabo. Eu quero te dizer, a igreja de Cristo carrega a sã doutrina. E a sã doutrina está na palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, dentro dessa preocupação e dessa responsabilidade da liderança dessa casa, nós precisamos ensinar um alimento sólido. Não tem mais a ver de chegar aqui e pregar ou falar o que eu quero na minha vibezinha. A gente entendeu que a gente tem vida com Deus no secreto, que a gente tem vida com Deus em casa e que essa construção, esse desenvolvimento é como igreja, como corpo, é coletivo. E eu venho e boto um tijolo, o outro irmão vem e bota outro tijolo, e assim nós vamos construindo um entendimento bíblico debaixo da sã doutrina. Já vai aí para você preparar seu coração. No mês de agosto, o nosso próximo intencional será sobre o livro de Gálatas, e só as mulheres da liderança vão ministrar. Chegou um tempo que a gente não pode mais aceitar irmãos no nosso meio vivendo em sombras. Eu tenho orado para o Senhor trazer luz em todos os cantos da casa, iluminar todas as áreas da casa, não sobrar um canto escuro. Não que as irmãs estejam isso, mas parece que o ministério feminino, o chamado das mulheres dentro da igreja está muito pautada e muito escondida atrás de homens que desenvolveram. E essa casa é uma casa de desenvolvimento também de mulheres. E elas vão precisar passar por esse púlpito. Talvez passar suas vergonhas, como eu já passei muito. Pregar 2 horas sobre Samuel e era Josué. Falei. No final meu pastor falou assim: tu falou a história toda de Josué, mas não era Samuel. O nervosismo me tomou a consciência. E eu falei a pregação toda, Samuel, porque Samuel era Josué. Mas são essas coisas que nos moldam, porque o evangelho sem essa aventura, sem essa entrega a ponto de dar errado e ainda assim manter-se na fé, não existe porquê. Paulo, por exemplo, nessa carta de 2 Coríntios, vai dizer assim: o evangelho que eu prego, eu não recebi de ninguém. É óbvio, porque no tempo de Paulo não existia o Novo Testamento escrito. Não existia, as notícias sobre Jesus eram notícias faladas assim, tipo assim, você conhece o Carlos? Carlos é homem de Deus. E isso era transmitido no meio do povo, da cristandade sobre Cristo. Então não existia material literário sobre Cristo. Isso ia ser formado futuramente. Os evangelhos estavam sendo escritos, mas sendo escritos ainda meio que no anonimato. Era para alimentar muito a cristandade de Jerusalém, do centro nervoso da religião. Mas o fato é que Deus levanta um apóstolo dos gentios e ele começa a pregar em igrejas, em cidades que não tinha nada a ver com Jerusalém. Uma delas é Corinto. E algum dos pregadores que passaram aqui quinta-feira falou da importância da cidade de Corinto. Uma cidade portuária. Eu quero te explicar uma coisa, é assim até hoje. A cidade que tem água, a cidade que está à beira de rios, lagoas, são cidades sempre muito prósperas, porque água é vida. Assim o Senhor quis. E Corinto é essa cidade muito bem sucedida no comércio. O apóstolo Paulo faz a segunda carta, meio que quase uma exortação inteira sobre uma igreja que insistia a viver debaixo do seu poderio financeiro. Agora eu quero te dizer uma coisa: quantos já não chegaram no aprisco e ofereceram grana para fazer a obra? Movidos de uma boa intenção,
movidos de um coração abençoador. Mas nem toda boa intenção está alinhada com a vontade de Deus, porque o Senhor queria preparar um povo e uma família para uma obra que seria de todos e não de um só. Vocês estão me entendendo? O apóstolo Paulo, ele vem dar essa exortação em Coríntios e dizer assim: cara, vocês estão se fiando no poder aquisitivo e no poder financeiro de vocês. Vocês estão até mesmo duvidando do meu apostolado. Depois de tudo que eu fiz e ensinei vocês, o apóstolo Paulo no final da 2 Coríntios vai falar assim: ó, eu não fui pesado para vocês em nada. No início meu de minha conversão, eu estudei muitas cartas paulinas, e Paulo é um cara que me atrai, por causa dessa consciência que ele tinha, de muitas das vezes abrir mão dos seus direitos, para ensinar um evangelho genuíno. Quantos de nós ainda não está acostumado com o lugar em que o pastor era servido primeiro? E isso era uma questão de honra, se não fizesse isso. Tem igrejas que não começam a comer enquanto o pastor não comer. Não, o pastor precisa da melhor porção. Tem que ter o copo diferente do pastor. Enquanto a religião já nos maltratou, e lá na religião nós dávamos resposta como em Coríntios. Por quê? Porque é vistoso. Porque é bonito. E o homem muitas das vezes é movido pelo que é bonito e vistoso. Por isso que eu faço questão de cada irmão que chega aqui ser claro diante da igreja: nós não temos a igreja perfeita para te oferecer. E sinceramente eu não acredito que nenhuma tenha alcançado isso. Nenhuma. Por exemplo, eu não acredito mais em avivamento que vai vir por um nome ou por um homem. Eu acredito que o último avivamento, e eu acredito no último avivamento, vai vir através de uma igreja avivada, queimando de paixão por ele, espalhada. Obrigado, Carlos. Obrigado. Porque eu não vou tirar o terno hoje, porque falaram que se eu tirar, vai ter gente caindo no poder. Inclusive eu quero dizer que eu sou alvo de bullying nesse lugar. Falei com a Aline, eu falei, hoje eu vou escandalizar. Peguei lá, bati a poeira dele, eu falei: quanto tempo, Senhor? Vai fazer isso comigo, Senhor? Vai passar lá. Eu cheguei aqui, e desde a hora que eu cheguei, eu estou sofrendo bullying. Que fique registrado aqui, para que todos saibam que eu sou alvo de bullying aqui. Mas voltando à palavra, essa é a realidade, essa é a realidade de Corinto, a cidade. Só no Príncipe acontece essa parada, mano. Eu amo esse lugar. Amém, cara. Aleluia. Outro dia a Aline me exortou. A Aline falou assim: você tem que ampliar a sua cabeça. Você tem aí cabeça de igreja pequena. Aqui o Carlos. Carlos não me deixa. Carlos vai sempre me lembrar quem eu sou. É isso aí, meu. Bota aí, meu obreiro. Trava aí. Aleluia. É bom que ele apareceu na transmissão. Fica tudo certo. Esse é o nosso obreiro Carlos, pessoal. Um homem de Deus. Que todo dia às 6h30 da manhã está aqui queimando antes da obra. Eu chego aqui e vejo ele em lágrimas em cima de um violão que não vale R$400. É que eu estou indo e voltando, irmão. Minha mente está acelerada. Carlos, aquele violão não vale R$400. Ele não tem preço. O valor dele é de lágrimas. Voltando aqui a palavra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos, aliviou bem aqui a minha situação. Deus abençoe o Carlos pela sua sensibilidade. Coríntios, capítulo 12. Vocês estão felizes? Aleluia. Eu tenho uma palavra de motivação para você hoje. Sim, eu tenho uma palavra alegre para que você se fortaleça no Senhor. Não, talvez nem tão alegre, mas de força. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, é um texto muito conhecido, vai falar sobre espinho na carne. Aleluia. Verso 7. A
para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quem nunca travou nessa palavra? Pensa você no pior momento da sua vida ler isso. Porque quando você é fraco, você é forte. Isso é de uma loucura absurda. O apóstolo Paulo estava chapado. Não tem lógica. Porque esse sentimento, isso que nos toma, que nos faz sentir fraco, era como se esse sentimento, esse momento nos tornasse, anestesiasse a nossa fé e que nós naquele momento só olhássemos para os nossos problemas, para tudo aquilo que tem nos rodeado. O apóstolo Paulo está falando aqui de um espinho na carne. Aí, cara, um vai falar que o espinho na carne é a sogra. O outro vai falar que o espinho na carne é a cunhada. O espinho da carne é o marido. Quando está de 7 meses de gravidez, é melhor ser o espinho. Fica tranquilo. Muitas pessoas têm um entendimento sobre o espinho da carne, mas você vai estudar um pouquinho sobre essa palavra. Você vai estudar, por exemplo, a vida de Paulo e vai ver que ele tinha algumas limitações físicas. Por exemplo, Paulo é de origem farisaica, um estudioso da lei, e ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, o líder da sinagoga. Tipo assim, Gamaliel era o nerd, era o cara que conhecia e que ensinava os novos alunos a lei, a Torá, tudo aquilo que referia-se os grandes profetas, os profetas menores, tudo aquilo que se referia ao Senhor e ao trabalho das sinagogas, o trabalho religioso. E Paulo é esse. Ele vai chegar a dizer em 2 Coríntios que dos da sua geração ele era o mais eloquente, o mais relevante aprendiz. Aquele aprendiz que destoa dos outros, ele é fora da curva. Ele é um cara promissor, ele é um jovem promissor a ponto de conseguir a autorização para caçar discípulos de Cristo. Essa autorização dentro da sinagoga, pelas autoridades espirituais, não era dado para qualquer um. Paulo alcança, é como se fosse uma premiação, é como se fosse uma medalha de honra. Paulo, a doutrina judaica está tão enraizada em você que nós confiamos a você a missão de perseguir esses desviados que agora falam em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Paulo se torna o maior assassino de cristão. O homem que matava sem pena, o homem que buscava, através de um entendimento religioso, purificar os judeus de toda doutrina que não viesse do judaísmo. Esse é Paulo. E debaixo dessa autorização, esse chamegão, esse selo, ele vai caçar a igreja de Cristo quase que diariamente, perseguindo por todas as comunidades próximas de Jerusalém, até que ele tem um encontro com o Senhor. E a Bíblia não fala sobre cavalo, ok? A Bíblia não relata que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia diz que Paulo caiu ao chão. E quando ele cai ao chão, ele fica cego por um período. A Bíblia vai relatar 3 dias de cegueira. Então os teólogos eles vão estudar e vão ver que em Paulo existia alguma limitação física, alguma enfermidade muito grave que fazia com que ele não pudesse se deslocar, viajar e nem escrever com tanta facilidade, ou talvez com nenhuma facilidade. Para pensar comigo, como um jovem promissor, um estudioso dedicado, um homem dado às letras, não conseguiria escrever suas próprias cartas. Haja vista, Lucas é o grande escrevente de Paulo.
É o homem que estava com ele e ele falava e Lucas escrevia. Ele falava e Lucas escrevia. Um homem letrado como Paulo não tem coerência precisar ter um escrevente, ou um escrivão, ou algo que você entenda como alguém que só está ali para escrever as palavras. Ele mesmo, de próprio punho, com o próprio desenvolvimento intelectual, seria capaz de escrever. Amém? Isso já aponta para uma limitação humana que Paulo deveria carregar. E muitos teólogos afirmam que quando ele volta a enxergar, assim como Jacó, que encontrou com o Senhor e sai manco, Paulo, quando encontra o Senhor, não volta a enxergar como antes. Talvez ele enxergasse algumas coisas, mas não a ponto de redigir textos, não a ponto de se dedicar à visão, a algo específico. E aí ele tem a necessidade desse escrevente ao seu lado, desse discípulo, dessa pessoa habilitada a escrever as cartas que ele precisava escrever. A grande maioria dos teólogos vão afirmar que esse espinho na carne é uma limitação física que trava Paulo em algumas coisas que ele precisava fazer em nome do Senhor, alguns lugares que ele precisava visitar, algumas coisas que ele queria escrever, mas dependia de outros para fazer. Isso me fez pensar em algo muito interessante, porque parece que o espinho da carne a gente denominou como o demônio que fica, o demônio caseiro, ou o pecado que não nos larga. Aquele pecado que te faz retroceder o tempo todo na vida. Aquele pecado que você não consegue vencer e que de tempo em tempo te assola, te fazendo retroceder mais uma vez. Só que biblicamente, teologicamente, isso não é comprovado. Não existia sobre a vida de Paulo um pecado que fazia com que ele parasse. Até porque, estudando a vida de Paulo e os anos que ele escreveu as cartas e tudo que ele fez pela igreja dos gentios, todas as igrejas que Paulo plantou, não dá tempo, não tem humanamente, cronologicamente tempo para que Paulo se detivesse com esses pecados ou paralisasse o seu ministério. Ou talvez retrocedesse no ministério. O fato é que Paulo tem um espinho na carne, e esse espinho faz ele provar da fragilidade que muitos de nós provam. Paulo vai dizer que esse espinho, durante algum tempo, o atormentou a ponto dele chegar 3 vezes diante do Senhor e falar: Senhor, tira de mim esse espinho, porque esse espinho me incomoda. Isso tem me feito mal. E durante 3 vezes orando, o apóstolo que orou e as pessoas foram curadas. O apóstolo que pregou e pessoas foram libertas. O apóstolo, o maior doutrinário do Novo Testamento, o maior escritor, se é que eu posso dizer isso, o maior autor do Novo Testamento. Ele agora está diante de uma limitação que não consegue vencer. Talvez alguns de nós vivemos essa crise, por exemplo, como orar por um enfermo se eu estou doente? Como libertar uma pessoa se eu estou cativo? E a gente vive esse impasse, esse dilema na nossa mente o tempo todo que nos paralisa. Mas Paulo, segundo os teólogos, está enfrentando uma enfermidade e muitas das vezes é levado para orar por alguém que está enfermo. Comecei a escrever algumas coisas e pensar sobre isso para fechar o livro de 2 Coríntios, como foi proposto ao nosso coração. O espinho na carne, a suposição mais forte, a conjectura mais forte entre a teologia é que seria uma limitação física, que impedia Paulo de avançar. Talvez sua visão tendo sido prejudicada pela própria experiência com Cristo. Você nunca parou para pensar por que Deus tornou Jacó manco? Para pensar, a gente chama o Senhor o tempo todo: vem Deus. Imagine se o Senhor te dá um toque que toca o seu corpo físico e que nunca mais você é o mesmo. Que tipo de reação o Senhor teria de nós se isso acontece? Talvez nós seríamos esse inimigo de Deus. A partir de uma experiência profunda e poderosa que nós recebemos um toque e nos tornou manco ou quase um cego.
A verdade é que esses homens que são tocados por Deus e que têm o seu nome com outro entendimento alterado, são homens que são marcados pelo Espírito Santo e que essa marca é tão profunda e tão poderosa que o físico deles é alterado a ponto de que ele nunca mais esqueça de quem os tocou e para que tocou. Por exemplo, Jacó começa a se chamar Israel. E agora, manco, o que ele precisa fazer? Voltar e enfrentar o seu irmão, que o persegue para matá-lo. Talvez Paulo, quando cai ao chão e fica cego 3 dias, e Ananias o encontra e ele volta a enxergar, ele precisa agora encarar os cristãos olho no olho. Talvez o filho de um homem que ele matou. Talvez a mulher de um cristão que ele assassinou em nome do judaísmo. E agora ele precisa voltar a esse lugar e enfrentar olho no olho. Eu lembro, por exemplo, do meu testemunho. Quando eu era da aeronáutica, eu fazia parte de uma área chamada instrução. E a gente preparava o acampamento para os novos. Quando você entra no quartel, você fica 6 meses recluso, é o tempo de formação. Ali você vai aprender a prestar continência, a marchar, a sobreviver. E eu era responsável por essa sobrevivência no mato. Irmãos, pensa num cara ruim. Pensa aí. Por exemplo, a gente tinha um treinamento em que a pessoa precisava sobreviver no mato através dos animais que achava. E se você não sabe, jamais beba o sangue de um roedor. O sangue de um roedor é contaminado e vai te matar. Mas de toda ave você precisa beber o sangue. Mas por que eu tenho que beber sangue? Ele hidrata. Se você está um longo período sem consumir água, sem ingerir água e começa a dar sinais de desidratação, o sangue de um animal que é benéfico, vai te hidratar por dentro. Muito provavelmente vai te manter vivo. E você precisa ensinar isso. E aí eu estava ensinando isso para os recrutas. E a última turma foi a turma em que eu me converti. Depois de muito joelho no chão da Aline, né? Essas coisas, todo o processo vocês sabem. E eu volto para o quartel agora com uma nova proposta. Agora eu quero falar de Jesus. Como? Como olhar nos olhos do recruta que desmaiou na minha frente quando eu arranquei a cabeça da galinha e fiz ele beber o sangue. Não adianta ter nojinho, irmãos. Eu precisava preparar eles para os lugares mais terríveis. Eles precisavam sobreviver. Galinha a gente come todo dia. E elas morreram para você comer, amém? Só, de repente vai chatear alguém. Aquela galinha que você come morreu. Foi necessário. É. Então você ensinar essas coisas é de uma intensidade, porque a gente está na cidade, irmão. A gente não pensa que vai viver isso. A gente não está preparado para isso. Eu sei que você não está preparado para isso. E aí aquele menino jovenzinho, 18 anos, desmaia na minha frente. Você acha que num ambiente de soldado, como é que você traz de volta uma pessoa, um soldado, um recruta que desmaiou? Você faz bilu, bilu, acorda. Irmãos, é assim que a vida é. Ali são homens sendo preparados para a guerra. Homens de guerra são preparados diferente. Homens de guerra precisam carregar a marca dela. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se isso vai quebrar o romantismo do seu cristianismo. O Senhor prepara homens de guerra para os fins dos tempos. Porque nós estamos esperando um Jesus com escova no cabelo, olhos azuis, voltando num grande alazão. Voltando num grande alazão branco, com as crinas gigantes. Não, irmão. A Bíblia diz que ele vem salpicado de sangue. Praticar a justiça que a criação insiste em não respeitar. Quantos estão aqui comigo? Amém? Isso é necessário. E agora, entenda, se coloque no meu lugar. Eu volto para o quartel. Olho nos olhos daquele jovem, que eu fui só um pouquinho cruel com ele. Necessário. E falo com ele assim, ó. Jesus te ama. Eu tive que ouvir de alguns. Todo mundo, menos você. Meu nome de guerra, evangelista.
eu tive a repulsa de alguns naquele quartel. E eu não tiro a razão deles, porque eu passei por um momento muito duro e muito difícil na vida deles. E eu fui o cara que deu 2 tapas para que ele acordasse de um desmaio. Durante a nossa caminhada, algumas pessoas duras precisam passar na nossa vida. Alguns homens e mulheres de guerra, agora deixa eu te falar aqui, para quebrar de vez o teu cristianismo. O Senhor levanta mulheres de guerra. Mulheres que alguns homens têm medo de ver num ambiente de oração. Mulheres que não conseguem mais ajoelhar aos pés do Senhor e ficar de mimimi. Elas vão para o combate. Elas entenderam o que é guerrear em regiões espirituais. E não é muito romântico ver uma mulher dessa fluindo naquilo que Deus preparou ela. Muitos de nós conhecem elas como as irmãs de Coque. A Aline tem uma avó, irmãs. Quando ela começa a orar em línguas estranhas, o negócio fica... Porque são mulheres, por exemplo, a avó da Aline tem os 2 joelhos estourados de oração, irmão. E a gente está atrás do último mover de oração na terra. Paulo é esse que, ao assassinar algumas famílias, precisa voltar agora e pregar a Cristo como Senhor e Salvador. Precisa apresentar o Cristo que é amor. E esse espinho na carne vai fazer ele aprender o que é alegrar-se na sua fraqueza. Paulo entra numa noia de que ele precisa dar resposta, que ele precisa corresponder ao que o Senhor cobra dele. Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor só cobra daqueles que ele sabe que pode cobrar e que não vão deixar de ser filhos. Deixa eu te dizer algo, se você se encontra num lugar em que Deus confia em você ao nível que Ele pode cobrar de você, se sinta honrado. Se sinta honrada, porque Ele confia em você e sabe que você não vai virar as costas no momento em que Ele te solicitar, no momento em que Ele te convocar. Mas parece que o romantismo do Evangelho nos colocou num lugar de filho, sim, mas nos tirou desse lugar de homens e mulheres que estão sendo forjadas e preparadas para o tempo mais terrível que a humanidade vai viver. Para o tempo mais difícil que o homem vai viver na terra. Quando os céus se fenderem e o advogado descer como juiz, não tem mais volta. E é para isso que o Senhor está nos preparando nesses dias. Em meias batalhas, guerras, Paulo não entendia isso até que ele vive. E ele vai dizer, eu alegro-me na minha fraqueza, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus pode operar. Eu escrevi aqui, fraqueza não é ausência de força. É falta de discernimento de onde é a força. A sua força não vem do seu conhecimento. A sua força não vem da sua experiência. A sua força não vem do que você já estudou na Bíblia. A sua força deve ser o Senhor. Ele é a sua força e fortaleza. E o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente com as minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então nessa noite eu quero te dar uma notícia. Todas as vezes que você se acha fraco, é o ambiente e o momento propício para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Todas as vezes que as suas pernas fraquejarem, que as suas mãos tremerem e que a possibilidade de voltar atrás surgir, é nesse momento que Ele quer manifestar o poder dEle e te tomar pelos braços e te fazer avançar. Não somos como aqueles que retrocedem. Ele nos deu um espírito de ousadia e coragem. E nessa noite eu quero dizer algo para você. Se você está enfrentando uma fase e um momento difícil, esse é o tempo propício. Essa é a hora de que Ele manifeste o seu poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse é o momento, irmãos. É um momento em que o mundo vai se apresentar de forma dura.
E você não vai fugir porque a força não é sua. É um momento em que o inimigo da nossa alma vai querer esfregar na nossa cara as nossas derrotas. E você vai ter que lembrar para ele que ele é um derrotado. Porque a vitória é de Cristo. A vitória é de todos que são herdeiros e que estão em Cristo, em regiões espirituais. Nós vamos aprender a se alegrar no momento em que a força dos nossos braços terminam. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Também sei que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que a força das minhas mãos não faz. Fazer tudo aquilo que a minha mente e o meu entendimento humano não alcança. Nessa noite Ele te trouxe para esse lugar para te dizer algo. Você está fraco? A hora é essa. A hora é essa. Então a ausência de fraqueza não... A fraqueza não é a ausência de força. A fraqueza é a falta de discernimento de quem é a força. A sua força vem do Senhor. E Ele te resgatou do império das trevas exatamente para isso, para ser a sua força. O Senhor está dizendo para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Deixa o mundo ver o que eu fiz na sua vida. Paulo, deixa o mundo ver a história que eu mudei, o teu destino mudado. De assassino de cristão para o apóstolo dos gentios. Agora apresenta para o mundo que as suas fraquezas não te param. E aí eu comecei a escrever algumas coisas sobre a fraqueza e a força. Por exemplo, quantos testemunhos na vida você ouviu de cura maravilhosa? Um cego que voltou a enxergar. Um paralítico que voltou a andar. Isso é muito, muito, muito impressionante. Isso é muito forte. Por exemplo, em uma das experiências do monte, eu já contei aqui, eu vi uma mulher flutuar, irmãos. Meu irmão, como eu queria viver aquilo, eu nunca vivi. Talvez seja por causa do meu peso. Eu não sei se o Todo-Poderoso tem alguma dificuldade, mas eu nunca vivi, a verdade é essa. Mas eu naquele monte ali, no meio da madrugada, eu vi aquela irmã flutuar, eu falei, Deus, eu quero. Tipo o menino que vê o pirulito na mão do outro. Eu quero, Senhor. Quem nunca participou de uma reunião como essa e viu uma pessoa ser curada assim, ó, instantaneamente? Mas sabe o que essa palavra está ensinando? Que essas maravilhas e milagres parece que vão perdendo força dentro da gente. E ela não tem poder para nos manter até o final da caminhada. Irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Paulo, meio que cego, meio que fraco, meio que sem poder caminhar muito, firme na rocha inabalável. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que o mundo quer ver você em meio a enfrentar a sua enfermidade? O mundo quer ver você no meio da sua tribulação, da sua crise financeira, estar firme na rocha, declarando que Cristo é o seu Senhor e a sua força. E isso é diário. Eu fico pensando, qual é o propósito de Deus curar uma pessoa? Manifestar a sua glória, revelar o seu poder. Agora, qual é o propósito de Deus manter uma pessoa enferma 20, 30 anos, pregando o evangelho com fogo nos olhos, com paixão no coração? É denunciar a frieza nossa de sucumbir a qualquer problema. Então, maior em Deus não é a sua cura física, porque Ele ressuscitou Lázaro e ele morreu novamente. Você quer que o mundo entenda quem é o poder de Deus? Não pare de avançar. A enfermidade física não vai me parar. A falta de dinheiro não vai me parar. E o mundo vai ver isso. O mundo vai ver quem é Cristo na minha vida. Paulo está dizendo, eu me alegro na minha fragilidade. Porque eles estão vendo um homem debilitado e fraco, mas eles estão presenciando o que o poder de Deus pode fazer. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você não é o que os seus problemas e a sua enfermidade diz que é. Você é a possibilidade de Deus mostrar para o mundo o tamanho do poder dele.
Você é a possibilidade que Deus tem na terra de revelar a glória que Ele tem. E muitas das vezes você vai estar numa igreja, num lugar que chama pelo nome do Senhor, acometido de uma enfermidade, e do lado uma pessoa clamando por cura, e você vai ter a autoridade de falar: se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não te curar, irmã, levanta, porque Ele é Deus também. Vivemos numa geração que vai parando à medida que o corpo vai envelhecendo, à medida que o dinheiro vai acabando, à medida que o psicológico vai sendo afetado. Eu quero te dizer mais uma vez nessa noite: a sua fraqueza é o lugar exato que Deus precisa para mostrar quem Ele é ao mundo. É quando você é fraco que você é forte, porque a força não vem de ti, a força vem dEle. Aleluia! E Paulo entendeu isso. Então é para eu não parar mesmo acometido de uma enfermidade. Eu libero sobre a sua vida o poder de Deus. O poder de Deus. Paulo vai ensinar também, não é essas leves e momentâneas tribulações. Ele vai ensinar nem a morte, nem a vida é capaz de me afastar. Ele veio meu socorro. Eu espero nele, porque eu sei que Ele vem, e Ele vem para revelar a sua glória na minha vida. Eu falei: Deus, por que Paulo não ficou quietinho em uma das igrejas que ele inaugurou? Por que esse apóstolo, acometido de algum tipo de limitação física, ele não ficou quietinho em uma das grandes igrejas, por exemplo, Efésios, Gálatas? Não sei. Ele poderia escolher a melhor e parar. Ele poderia até ser em Jerusalém. Nesse momento, os apóstolos de Jerusalém já reconheciam o apostolado de Paulo. Mas ele vai dizer para Corinto: eu não fui pesado em vocês em nada, e o evangelho que eu preguei não é meu, é de Cristo Jesus. Ele vai dizer: vocês estão olhando para mim como um homem fragilizado, acometido de enfermidade, pois eu vou revelar para vocês quem é a minha força. Eu vou revelar a vocês de onde eu tiro força, e a minha força vem do Senhor. É difícil a gente entender isso quando a gente fica olhando para as nossas fraquezas. Aleluia. Para finalizar, quantas vezes você não foi tomado pelo Senhor para ministrar cura quando o seu corpo físico estava acometido de uma enfermidade? Quantas vezes você foi tomado pelo Senhor para profetizar sobre uma pessoa quando as profecias que liberaram sobre a sua vida não faziam mais sentido? Quantas vezes você parou para ensinar sobre Cristo a uma pessoa onde os seus ensinamentos que você recebeu estavam em xeque? Quantas vezes você precisou, na sua fraqueza, liberar uma palavra de força a alguém? Quantas vezes, em meio à sua crise, você foi usada por Deus para tirar alguém de uma crise? Quantas vezes você achou que ia parar e quebrar no meio e que tudo tinha terminado, e você chegou até aqui nessa noite? Quantas vezes? Eu não sei quanto a você, mas eu já vivi isso muitas vezes na minha vida. Era assim: eu tinha uma crise com a Aline, aparecia um casal para aconselhar. Eu tinha dúvidas quanto à criação das minhas filhas, aparecia um casal para aconselhar quanto à criação de filhos. Eu estava com dores terríveis na coluna, alguém me procurava e falava: pastor, ora, porque a minha coluna está doendo. Parecia que Deus estava pregando uma peça em mim. Parecia um sarcasmo divino. Eu não sei se você entende isso. Como, por exemplo, um cego chegar para Jesus
Senhor, eu sei que você pode me curar e perguntar o que você quer, o que um cego quer. O Senhor não está brincando com você. Ele não está sendo debochado nem sarcástico com você. Na verdade, Ele está gerando em você naquilo que já tem nele. Ele sabe quem Ele é. O Senhor não tem crise de identidade. Deus não tem crise de identidade. Ele está resolvendo você por dentro. E Ele está perguntando nessa noite: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você quer uma cura física? Ela vai vir daqui a um tempo. Outro problema vai surgir. Você quer ser curado no seu corpo? Ele tem poder para te curar agora. Mas daqui a 6 meses outra enfermidade pode te assolar. Mas se você pedir a Ele, Senhor, com enfermidade ou sem enfermidade, Deus. Senhor, em crise ou sem crise. Senhor, em dias bons e dias maus, com muito ou com pouco, ou quase com nada, eu vou avançar para o alvo, que é Cristo Jesus. E nada nem ninguém é capaz de me parar, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei qual é a fonte da minha força. E eu não vou sucumbir a esses dias. O Senhor está te forjando no fogo, meu irmão. O Senhor está te preparando no fogo, minha irmã. Não espere por dias de paz na terra para você, a não ser que você negue o nome de Cristo e compactue com esse mundo caído. Aí você vai ter muita paz que o mundo tem para te oferecer. Fique de pé, vamos orar.